E aí, moçada, estudo 18 do Apocalipse, a marca da besta. Esse estudo de hoje eu demorei muito para fazer, porque eu tive que estudar muita coisa. Vocês sabem que eu sou xereta, eu gosto de estudar, de fuçar e E assim, depois, quando acabar o vídeo, vocês vão ver assim, não cheguei a conclusão quase que nenhuma. Ah, que legal, estuda muito e as conclusões são tão assim, né? Mas o que quer dizer? Esse estudo 18, nós acabamos de falar sobre a besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra. E aí, nós temos, né, no último estudo, no estudo 17, ele termina com o final do capítulo 13, que é o texto que fala da marca da besta. Então, é muito legal, porque nós vemos menção a essa marca apenas no Apocalipse, em dois momentos, que é o que nós vamos abordar agora, tá? Então, eu vou ler o texto, vocês sabem que a minha conduta é ler o texto e esmiuçar ele para ver o que acontece. E daqui para frente vai ficando mais difícil, porque poucas pessoas falam da segunda metade do livro do Apocalipse. Então, você vê que você não vê pregações, você não vê pastores contando, você não vê livros dizendo o que vai acontecer depois. E está tudo escrito lá de uma forma meio figurativa, talvez, e às vezes uma forma meio com códigos, eu não sei, aguarde, vamos ver os próximos episódios, né, da nossa viagem ao Apocalipse. Então, vamos ver o que diz o texto sobre a marca da besta, que fala, Apocalipse 13, são 2 versículos, gente, 16, 17 e 18. Então, vamos lá. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o número é 666. Isso é o que a Bíblia diz. Então, vamos estudar o que a Bíblia diz. O resto é elucubração, tá bom? Então, existem muitas opiniões. Eu fui ouvir as opiniões e, sinceramente, eu fui procurar assim, os doutores, né? Para ver o que eles dizem. Então, dizem o seguinte: as opiniões são muito diferentes. Uns dizem que é aquilo. Então, eu gosto de pegar o texto bíblico. Aí, então, o que é a primeira coisa que diz? Não tem discriminação de classe social, nem cultural, nem étnica, nem nada. A todos, os pequenos, grandes, rico e pobre, livre, escravo, todos. A marca vai ser disponibilizada para todos, indiscriminadamente, tá bom? A texto diz que é na testa ou na mão direita. E vai ser um nome ou um número. Hoje, nós vemos que tudo é por causa de número, né? Código de barra, é tudo código, né? E agora, então pode ser escrito, pode ser um número, e agora nós temos um negócio que é mais legalzinho, né? Que é aquele quadradinho, né? QR Code, que é QR, né? É interessante porque é um desenho aquilo, quem sabe vai ser disso, né? Então vamos lá. Com essa marca, você vai ter livre comércio. Então, aqui diz que você vai ter livre comércio. Então, logo, quem não tiver, não vai ter facilidades para negociar, tá? O número é 666, 666. Tudo isso está no texto, eu não estou divagando nem viajando em nada. Então, vamos ver. Durante a tribulação, o falso profeta, que o falso profeta vai ser o assessor do anticristo, é ele que vai defender o anticristo e é ele que vai instaurar a implementação da marca. Quando se fala em profeta, logo se deduz que é um ser religioso. Então, o falso profeta não é o anticristo. O anticristo é um líder político. Se você tem dúvida quanto a isso, busque os outros vídeos que eu estou explicando exatamente isso. O líder político é o anticristo. E o falso profeta vai ser um líder religioso que vai apoiar e vai programar o cenário tratando da forma religiosa, tá? Levando as pessoas de uma maneira religiosa a adorarem o anticristo, tá? Então, o texto está aí, agora vamos ver fatos que nós temos no mundo de hoje, tá? Nós temos as Pedras da Geórgia. As Pedras da Geórgia foram construídas em 79 por um anônimo lá,
que ele usa um pseudônimo, então nem vale a pena dizer. Eu moro na Geórgia hoje, e eu até tenho curiosidade de ir lá ver, mas é longe da minha casa, quase umas 2 horas, por isso que eu ainda não fui. Mas tem muita foto que diz o que é. São pedras colocadas de maneira sobreposta, e elas têm um texto escrito em 8 idiomas diferentes. Então, tem inglês, tem chino, tem espanhol, tem 8 aí. E eu achei o texto traduzido que para o português, que é interessante você ver o que está escrito lá, tá? São diretrizes para um mundo perfeito. Então, o que acontece? Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Né? Lembra quando vieram com aquela moda de o Esperanto, que era o idioma internacional? Aqui, pausa, vamos lá. Controlar a paixão, fé e tradição, e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos, pessoas com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a Terra, deixar espaço para a natureza, deixar um espaço para que a natureza viva. E aqui essa parte fala 2 vezes, repete 2 vezes. Então vocês veem que é aqui, né? Diminuir a população do mundo em 500 milhões de pessoas. Eu até tinha visto aqui quantas pessoas tem no mundo, gente, é muito mais que isso. Então a ideia que é esse mundo que seria o mundo perfeito é reduzir a população. Como se faz para reduzir a população? Primeiro, incentivando o aborto é uma estratégia, porque nasce menos gente. Promovendo o casamento homoafetivo, porque o homoafetivo não tem filhos, não procriam. Então, também é uma estratégia. Então, a gente vai vendo que as coisas não são pedras tão dispersas dentro do tabuleiro. As coisas têm coerência. Se você tenta olhar de cima, você vê que o cenário está se montando, né? Então, nós vemos as pedras da Geórgia, que compraram um campo, fizeram esse monumento, depois eu vou colocar o videozinho, a foto dela aí, no final do vídeo, e aí você vai ver que ele tem essa inscrição, a pessoa que escreveu, o grupo, ou sei lá o quê, não se identificou e está lá. E nós vemos que isso é uma regra ligada assim, de acordo com a nova ordem mundial, que é a solução do planeta, tá? Então, vai só guardando na sua cabeça aí o que pode ser, ok? Aí nós temos o chip. E eu vou falar para vocês, porque a marca da besta vai ser ruim. Não, vai ser muito boa, porque ninguém consegue convencer você a colocar um negócio que seja ruim. Então, vamos falar do chip. Eu não estou dizendo que a marca da besta é o chip, eu estou dizendo as coisas que estão aparecendo no mundo moderno e que eram irracionais há 20, 30 anos, ainda mais há 1000 anos atrás, era irracional, porém, hoje, você vê que é bem coerente. Então, vamos lá. Neuralink. Neuralink é uma empresa muito legal que desenvolveu o chip que ele é introduzido e ele libera correntes elétricas no cérebro e que resolve o problema do Parkinson, o problema do Alzheimer. Tá? Olha que legal, eu vi um vídeo de um senhorzinho com Parkinson tremendo assim, a médica vai e põe um monte de eletrodo na cabeça dele, vai aumentando a frequência e ele vai parando. Então, isso é a solução para quem tem Parkinson e o problema do Alzheimer, que também é um problema elétrico, né, dentro do cérebro, esse chip vai começar a controlar. Então, o que acontece? Ele tem o chip que controla a diabetes e controla os hormônios. Tem chip de hormônio, a mulherada aí, depois dos 60, estão colocando o chip que vai liberando hormônio gradativamente. Tem aí o projeto do chip que vai liberando a insulina, né? De acordo com o que a pessoa vai necessitando, ele já lê essa falha e ele vai liberando a insulina.
Tem uma outra vantagem do chip na medicina, que é o controle da bipolaridade da epilepsia. Se o chip percebe que você está prestes a entrar uma convulsão, tanto ele pode amenizar os efeitos, como ele pode entrar em contato com alguma pessoa próxima de você para ir lá te socorrer. Olha que coisa legal! Então, o chip é uma maravilha. Veja bem, de questão da saúde, questão de compra. Bom, vamos lá de saúde. Agora vamos lá. Vantagens bancárias do chip. Não tem papel moeda. Não tem papel, nem moeda. Nós já estamos na onda de usar cartão. Você usa cartão para pagar as coisas, né? E tem os bitcoins da vida, as moedas, as criptomoedas, e que a ideia é essa. Por quê? Quando você usa dinheiro, você vai ter que andar administrar troco. Ai, lá veio a calça com uma nota de 100 no bolso, né? Não vai ter mais nada disso. Extinção do papel, facilitar o troco, porque não precisa. Pode botar centavo à vontade, porque são números. Então, papel mesmo não vai existir, é só a ideia. Evita fraude e evita roubo. Então, tendo o chip controlando a parte financeira, acabou a violência de assalto e tudo mais, porque não tem como roubar. Tá? O chip está dentro de você dizendo quanto você tem na sua conta bancária. Olha que coisa legal. Ainda temos também no chip as vantagens sociais, que é o seguinte: passaporte sanitário. Então, ali você vai ter no chip, a hora que eles escaneiam o seu chip, eles veem que toma vacinas você tomou, se você está apto, se você está tomando medicação, que tipo de medicação, aparece tudo lá. Tá? Então, é muito legal. A sua documentação. Você não precisa ter uma carteira cheia de documentos, não. Ali no chip tem escrito tudo. Seu RG, título de eleitor, não sei o que mais que você pode ter de documento, está tudo inscrito lá. E ele tem o melhor, ficha criminal. Você sabe que, de acordo com o documento que você vai fazer, você tem que pegar na polícia uma negativa de não dizer que você é bandido, né? A sua ficha criminal zeradinha, tá lá no chip. Fez alguma besteira, eles já alimentam na central e já vai aparecer lá no seu chip que você já tem uma passagem pela polícia ou que você não tem nada. Olha que louco! Velocidade da internet. Então, nós vimos o chip, agora nós vamos ver o 5G, que é a velocidade da internet, que é um negócio de louco. O que que acontece? O 5G já começaram a ser instalado, ano passado começaram a instalar as antenas e hoje as empresas de telefonia já estão distribuindo, viabilizando os chips com velocidade 5G. A velocidade 5G ela é tão rápida que vai permitir, por exemplo, um cirurgião fazer uma cirurgia em tempo quase real, porque enquanto ele está falando lá no outro lado do mundo, a coisa está acontecendo aqui. Deu um sangramento, ele já percebe lá e já consegue reparar a distância. Então, isso é muito legal. A velocidade de 5G faz com que, por exemplo, você pegue uma pessoa e coloque uma vozinha de outra e mexa a boca, então você vai ver que parece animação gráfica, esse negócio de Photoshop é coisa do passado. A velocidade 5G, ela consegue fazer você desenvolver uma imagem dizendo que eu estou falando uma coisa que, na verdade, eu não estou. De repente, você pegou uma foto minha e trabalhou em cima disso. Não precisa ir muito longe. O próprio Facebook, há uns 2 anos atrás, estava com uma brincadeirinha que você pegava o seu rosto e colocava numa imagem de filme, tá? Foi quando começou isso, até hoje você vê. Ai, adoro Cinderela. Aí você pega, põe o seu rosto numa cena da Cinderela, e qualquer coisa você que está lá perdendo o sapato. Então, isso consegue como? Com uma internet de velocidade muito rápida. A velocidade da internet, ela vai facilitar isso. Nós temos também a onda 5G, a velocidade 5G, ele pode mandar para você uns sons, umas mensagens que não são reconhecidas pelo ouvido, são só pelo cérebro. Aí começa a ficar preocupado. Você sabia que os cachorros têm uma capacidade de audição muito diferente dos seres humanos? É numa frequência diferente. Você sabia que quando os paraquedistas que me contaram, quando você está saltando de paraquedas, o primeiro som que você escuta é o latido dos cachorros. Então, é uma frequência diferente. Você pode ver se o cachorro está dormindo, de repente ele levanta assim, não viu nada, mas ele ouviu, o ouvido dele é numa frequência diferente do nosso. E a velocidade 5G, ela vai emitir ondas que o seu ouvido não percebe. Então, qual é o perigo disso? Nossa, tive uma ideia. Pior, Deus me falou. Sonhei, tive uma revelação divina que eu tenho que comer um bombom agora.
tá? E você não ouviu isso, mas houve uma sugestão, porque as ondas elas são tão delicadas e tão rápidas que ela entra no seu cérebro manipulando assim. Aí já está ficando meio complicado, né? Inteligência artificial, carros que andam sozinhos, robôs, né? Etc, 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 etc. A inteligência artificial, se você gosta de filme, você vai ver muita coisa em cima dela, tá? No começo a gente tinha medo, era aqueles robozinhos tudo. Hoje em dia você vê coisas assim fenomenais. Então eu te digo, suponhamos, você está dentro do seu carro e você cometeu um delito, tá? Alguém numa central manda o carro fechar a porta e levar você para a delegacia. Já parou para pensar nisso? Isso é inteligência artificial, tá? Que é com a tecnologia do 5G que é capaz disso, tá? Então nós vamos ver. Qualquer equipamento eletrônico vai poder te achar. Eu vou contar um negócio para vocês. Um dia eu fui no posto de gasolina com meu marido, e meu marido resolveu entrar para pegar um refrigerante, sei lá o quê. E eu fiquei dentro do carro. Ele abasteceu e ele foi para. Eu não entrei, eu fiquei no carro enquanto ele foi buscar o refrigerante dele. A hora que eu botei esse posto de gasolina era perto da minha casa, a hora que eu cheguei em casa, meu celular mandou uma mensagem assim: Você esteve no posto de gasolina tal, você quer fazer uma avaliação? Eu nem peguei o meu telefone. Então, quando você tem um celular, você tem um GPS ligado a alguma central. Nós conhecemos a Alexa. Alexa, ai que belezinha, é um rádio que vai falando, toca música, ela escuta a sua voz e ela põe a música que você quer. Já foi provado que a Alexa fica gravando coisas. Eu fiquei sabendo até há uns 2 anos atrás de um caso de crime que estava sendo investigado. Eles iam usar a Alexa para provar que o rapaz não matou a esposa, porque assim que tem algum movimento, ela começa a gravar o que passa na sua casa. Então você acha que você está sozinho. Você acha que ninguém está te monitorando. Se até o dono do Facebook ele usa uma etiqueta tampando a câmera do computador dele enquanto ele está usando, você acha que nós, pobres, é que ninguém está afim de saber qual que é a minha vida, mas se alguém tiver que afim de saber, vai saber. É muito fácil. Como você consegue interagir com as máquinas, você consegue ter, a tecnologia está indo de um jeito que você não acredita. Agora, eu te pergunto, nos primórdios, os profetas, será que eles tinham noção de que ia chegar assim um dia? Não, porque era uma coisa irreal para eles. E, no entanto, hoje faz parte da nossa vida. Então, veja bem, o mundo hoje é totalmente diferente do que ele era há 10 anos atrás. Eu não vou muito longe, não vamos falar de 50, vou falar há 10 anos atrás. O mundo mudou muito rápido, porque a tecnologia foi só evoluindo. Outra coisa da tecnologia de 5G, que é a interação com máquinas. Você pode falar para a máquina fazer. Tá? Que é o caso da Alexa da vida, dos robozinhos que limpa a casa. Ai, mas tudo é tão bom, é tão fofo. É tão bom, tão fofo. Então vamos lá. Há 10 anos atrás, não havia tecnologia suficiente para marcar a humanidade. 10 anos, eu não estou falando da época que João escreveu o Apocalipse, estou falando de 10 anos. Não havia tecnologia suficiente para marcar toda a humanidade. Porém, em abril de 2021, estimava-se que uma média de 7,874 bilhões de pessoas no mundo, tá? Só que é necessário, lembra das pedras da Geórgia? Tem que ser 500 milhões, certo? Milhões. O mundo já está em 7,800 bi. Então, vamos lá. Vamos voltar ao mundo sustentável perfeito. 500 milhões de pessoas, tá? Foi descoberto que com 500 milhões de pessoas, você precisa de 3 anos e meio para marcar toda a população do mundo. Então, 500 milhões de pessoas é necessário 3 anos e meio para botar chip nessas pessoas. Estão entendendo alguma coisa aí? Ok. Aí me perguntam, mas então qual que é a grande sacada? Reduzir a humanidade do mundo. Então, é guerra, é vírus, sei lá o que é que vai ter. Esse é que vai ter. O ideal deles é diminuir a população do mundo, porque com 500 milhões você consegue controlar essa população. E 3 anos e meio, vocês vão entender depois mais para frente o que tem a ver esses 3 anos e meio, que é o tempo necessário para chipar 500 milhões de pessoas. Vamos lá. Aí me perguntam, mas a vacina é o chip? Não, eu acho que não. Essa vacina do Covid, tá? Eu não acho que é o chip, por quê? O que acontece? É uma vacina realmente
e as pessoas, você tem que tomar as vacinas, a medicina, Deus deu a medicina ao homem, mas o que acontece com essa história, tá? É uma forma de manobra, eu creio. Então, é assim, causa-se um pânico para depois gerar uma necessidade. Então, é assim, todo mundo tem que fazer tal coisa. Então, eles vão mandar você pintar o nariz de verde. Mas como? Se de repente eu não gosto de pintar o nariz de verde. Eles lançam uma ideia que todo mundo tem que pintar o nariz de verde. Vai ter uma resistência, vai levar uns 2, 3 anos até a população pintar o nariz de verde. Só que aí, depois, daqui a 5 anos, eles resolvem pintar de azul. Você já está acostumado a pintar de verde, pintar de azul não vai mudar. Então, você pinta seu nariz de verde. Olha o que é a ideia de manipular as pessoas, tá? Então, vamos lembrar que antes, quando começou a história do nazismo e o Holocausto, a primeira coisa que fizeram foi colocar uma estrela amarela no peito dos judeus. E os judeus sentiam orgulho de usar o uniforme, as roupas, com uma estrela amarela costurada, era de tecido, costurada em cima da roupa para identificar que era judeu. Foi a pior coisa que eles fizeram, porque depois os judeus, logo em seguida, que foi o Holocausto, foi quando começaram a ser presos, eles estavam todos identificados com a estrelinha. Ai, você tem que pôr porque você é descendente de Abraão. Põe a sua estrelinha. Ok. Pouco tempo depois, todo mundo que estava com a estrelinha era mais fácil identificar e essas pessoas foram aprisionadas, foram mortas e algum que sobrou, né? Então, nós vamos lá. O livro de Ezequiel diz que essa marca, a marca será visível. Só que a palavra para dizer que ela vai ser visível é a mesma palavra que significa tatuagem. Então, vai ser alguma coisa sobre a pele, não é uma coisa que pode tirar. Então, ou vai ser uma tatuagem ou é um chip enfiado mesmo dentro da pele, é uma coisa meio definitiva, tá? Outro texto, outro item para a gente averiguar é o número, 666. Veja bem, eu estou pegando as coisas de acordo com o texto e trazendo para o nosso mundo hoje em dia. Número 66 pode ter uma relação tanto com a gematria ou com a numerologia, tá? Nós sabemos que o número 6 é o número do homem, tá? O número 7 é a perfeição de Deus, isso todo mundo sabe, ok? Então, por que diz esse nome? Terá o nome dele ou patenteado com o seu nome, tá? Então, vai ser, a Bíblia diz, nós vimos lá, que o número vai ser ou um número ou um nome, que é 666, tá bom? E é um número relacionado com o nome. Então, e você sabe que o número 6 é a trindade satânica e a 3 é a perfeição, o 7 é a perfeição de Deus. Vamos lá. Os benefícios da marca. Livre acesso para qualquer lugar, porque vai ter passaporte sanitário, vai saber quem você é, de onde você é, o seu histórico criminal, você tem livre acesso nos lugares. Você vai comprar sem dinheiro, você tem segurança financeira, você vai mostrar que você é fiel ao anticristo e você vai adorá-lo, porque é o povinho dele, a turma dele, que o falso profeta vai estar juntando. Vai viabilizar a nova ordem mundial, porque vai ter as pessoas sob controle, tá? Vai ter um monitoramento, consegue achar aonde você está, então você não vai ter mais criança perdida, não vai ter mais criança abandonada. Aqui a gente chipa cachorro, para você não perder seu dog. É a mesma coisa, eles vão chipar você para poder achar onde é que você está. Então, é muito interessante. Você veja bem, pessoas com Alzheimer que somem e há pessoas que são desaparecidas até hoje. No entanto, se você for chipado, vai ser fácil de te achar. Vai lá na central e procura com o sistema de GPS achar onde você está, porque você tem um chip, ok? E vai ter benefícios econômicos. Então, por exemplo, não sei se é um Bolsa Família, alguma ajuda financeira. Então, vai ser muito legal a história da marca. Então, é assim. Mas, Cátia, você está falando que é bom, mas a Bíblia diz que é ruim. Não, 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 não. É tudo de bom, porque se for alguma coisa ruim, você não põe. E a ideia é essa, é te convencer a colocar. Então, os benefícios são todos esses, mas agora vem uma maldição para quem colocar a marca, tá? E isso nós vamos encontrar no texto, no Apocalipse, o capítulo seguinte, o capítulo 14, diz o texto o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão. Também esse herdará do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, do cálice da ira de Deus, tá? E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum.
nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Isso quer dizer o quê? Você receber a marca da besta, você vai beber o mesmo cálice que o anticristo receberá. Então você vai ser amaldiçoado. Você não vai ter domínio sobre os seus pensamentos, porque a marca da besta, que provavelmente seja o chip, ele vai ter, de acordo com a velocidade 5G, ele vai ter como monitorar os seus pensamentos, tá? Você não tem capacidade de escolha, tá? Porque ele altera e seleciona os seus pensamentos por causa da tecnologia 5G. Então, eu te digo aqui, o chip é uma boa? É uma boa. É uma solução para a humanidade? É uma solução para a humanidade. Eu vou colocar? Eu não vou colocar. Porque você vê que o mundo está caminhando, tá? O cenário está sendo preparado para a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Primeiro vai ter o arrebatamento da igreja e depois vai começar isso. E quando a gente fala que o anticristo vai reinar por 7 anos, nos 3 primeiros anos e meio vai ser tudo de bom, porque o anticristo vai vir como apaziguador, ele vai vir colocar como tudo bem, nós vamos ver isso nos estudos mais para frente, ele vai instaurar a pseudo-paz no mundo por 3 anos e meio. 3 anos e meio é o tempo que vai levar para chipar 500 milhões de pessoas. E aí depois ele vai ser descoberto, vai ser desmascarado pelos judeus, e aí vai começar realmente a grande perseguição para quem tiver ficado, porque a igreja já vai ter sido arrebatada, eu creio, tá bom? E aí você me pergunta, mas e se eu colocar o chip, vai ter possibilidade de me arrepender depois? Eu creio que não. Veja bem, isso eu digo de mim, tá? De estudar, eu creio que não, porque se ele vai alterar os seus pensamentos, você não vai perceber que você está sendo iludido, você vai achar que é isso aí mesmo. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: fique esperto. Fique esperto e se previna. Veja para onde o mundo está rodando. Veja o que é que você pode fazer ou não. Então, nós vemos essa tecnologia, nós vemos o mundo se preparando, é só para saber o quê? Jesus está próximo e ele vai arrebatar a sua igreja. Então, daqui para frente, os nossos próximos estudos, nós vamos estudar apenas por curiosidade, porque nós não vamos estar aqui. E eu quero que você também não esteja, porque nós vamos ser arrebatados e nós não vamos presenciar, e nós vamos voltar com Cristo quando ele vier para instaurar o reino dele aqui na Terra, tá? Se você tem curiosidade de saber o que vai acontecer para frente, continue acompanhando os nossos estudos, que a partir do 19 nós já vamos falar o que vai acontecer nesse cenário. São estudos mais profundos e mais difíceis de fazer, porque realmente a Bíblia não é muito clara sobre isso, e eu não costumo falar daquilo que eu acho, tá? Eu não costumo falar do que eu acho. A única coisa que eu acho aqui é que o tempo está chegando, o mundo já está sendo preparado, o cenário está preparado. Ai, mas e se eu não perceber, eu não for arrebatado e eu ficar? Aí você vai conseguir perceber o que você fez. Então, se você não deixa, não permita que você seja chipado, porque para você poder ter livre vontade. Então, eu creio que a perseguição ainda vai ter jeito, sempre vai ter jeito, mas não vai esperar para a última hora, né? Para você ser perseguido, para você ser atribulado e para sofrer por tudo isso, se você pode ser arrebatado antes. Então, entrega sua vida ao Senhor, confia nele e saiba que tudo ele fará. Nós estamos vendo, é muito fácil você falar que o mundo está perdido, que o mundo está acabado, que o mundo jaz no maligno. Oh, que bom, eu olho e vejo como a profecia de Joel, eu vejo uma geração de jovens se levantando, eu vejo crianças e jovens profetizando, eu vejo idosos sonhando, porque, eu vou falar uma coisa para vocês, Deus não vai perder essa parada para o inimigo. Jamais, jamais. Jesus venceu e vai continuar vencendo. Então, o que acontece é que a turma do mal faz mais barulho, mas a turma do bem ainda é maior. Então, tenha certeza nisso. Deus ama você, ao ponto de ter mandado o filho dele na cruz para morrer pelos seus pecados. E ele mesmo deixou que nós soubéssemos o que vai acontecer, é para nos dar uma oportunidade. Então, ainda é tempo, ainda é tempo. Ouviu o som da trombeta, tenha certeza que você vai subir. E eu ainda vou falar uma coisa bem mais séria. Pode ser que, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, mas pode ser que você não ouça a trombeta, mas o avião pode cair. Nós vimos recentemente um avião caiu e morreu uma pessoa que todo mundo gostava, e eu coloquei muito isso nas minhas mensagens. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes no mundo não acabou para os outros, né? Mas o seu avião caiu. E você fez o que da sua vida? Então, hoje é tempo de você fazer
uma retrospectiva, entregar sua vida para Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus será salvo, aquele que confessar o nome dele será salvo. Não corra o risco de ficar, porque vai ser mais difícil. E agora nós vamos começar a entrar nos estudos sobre a tribulação, e eu acho que não é interessante para você ficar. Então, é assim, vamos estudar apenas como curiosidade, porque nós vamos estar subindo junto com Cristo. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve no canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, nós já temos, esse é o vídeo 18, então já tem bastante vídeo para você estudar, identificar e saber aonde que você está. Que Deus abençoe a sua vida, tome uma posição e vamos entrar no céu desfilando, todos nós. Amém.